Mais um dia agitado na clínica. A sala de espera está cheia. O que temos hoje? Belinha veio fazer um procedimento odontológico. E em seguida, tem uma cirurgia inesperada para o mingau. E depois, é preciso ver mais uma vez como a Belinha está se recuperando, antes de checar se seu tutor sabe como cuidar dela em casa. Um dia típico do meu trabalho. Então, olá pessoal, boa noite. Meu nome é Alan Gomes Pepel, sou professor do Departamento de Medicina Animal da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um grande prazer estar aqui essa noite conversando um pouquinho com você sobre hipertireoidismo felino, abordagem clínica e tratamento medicamentoso. Então, estaremos falando eu, professora Fernanda, e depois a Larissa Salles vai trazer uma apresentação super especial aí de um produto novo que está chegando no mercado, que é o Felimazole. Então, a gente vai conversar bastante sobre hipertireoidismo, né? Inicialmente é importante que a gente tenha uma visão geral, né, de como funciona a glândula tireoide, né? E a importância que esses hormônios têm na manutenção de saúde, como eles levam a todo o quadro clínico que a gente vê no paciente hipertireoideu. Então, nós temos aí um par de glândulas tireoides que produzem os hormônios tireoidianos T3 e T4 sob influência do TSH hipofisário. E para que a hipófise secrete o TSH, é preciso antes a estimulação pelo TRH, que é um hormônio produzido no hipotálamo. E ambos, T3 e T4, conseguem fazer feedback negativo nesse sistema, inibindo tanto a produção do TRH quanto do hormônio estimulador da tireoide, TSH. Uma vez que o TSH atue sobre as células que compõem a tireoide, e aí a gente está falando das células foliculares da tireoide, né? A tireoide tem essa organização histológica peculiar, né, que é a formação de folículos tireoidianos compostos por células e dentro desses folículos o armazenamento de um coloide rico em proteína e especialmente a proteína tireoglobulina. Então aqui nós temos um exemplo do que o hormônio estimulador da tireoide faz quando ele interage com receptores de membrana próprio. Então, ele estimula uma maior captação de iodo pelas células tireoidianas, e isso faz com que a tireoide concentre cerca de 98% do iodo que há no organismo, está concentrado na tireoide. O TSH estimula a produção desta proteína tireoglobulina, que é o que compõe esse coloide tireoidiano, e também ativa a expressão e ação de algumas enzimas chaves, como as pendrinas, que vão bombear esse iodo para dentro da luz folicular e também modula a atividade da enzima tireoide peroxidase, que é uma enzima chave no que a gente vai conversar hoje, porque a tireoide peroxidase é a enzima responsável pela organificação desse iodeto nos resíduos de tirosina que compõem a molécula de tireoglobulina. A tireoide peroxidase ela tem esse papel importante não só na organificação de iodo nos resíduos de tirosina, mas também num processo de acoplamento fenólico entre resíduos de tirosina que formam o T3 e o T4. Então, num primeiro momento, lá dentro do coloide, nós temos o T3 e o T4 aderidos, né, ligados à molécula de tireoglobulina. E uma das ações finais que o TSH tem para a síntese do hormônio tireoidiano e para a secreção, especialmente do hormônio tireoidiano, acaba sendo a fagocitose de um pedaço desse coloide, e na célula folicular tireoidiana a gente tem um processo de digestão lisossomal que acaba então liberando T3 e T4 para a corrente sanguínea. Obviamente todos esses passos estão ocorrendo ao mesmo tempo, mas eles todos são muito dependentes de TSH, e sem uma função adequada de tireoide peroxidase, eu não consigo sintetizar o hormônio tireoidiano de forma satisfatória. Da mesma forma, se eu não tiver iodeto em concentrações suficientes, isso vai trazer um prejuízo na capacidade de síntese de hormônios. E o T3 e o T4, né, eles são produzidos pela tireoide, ganham corrente sanguínea, e a maior parte deles, mais de 99%, se encontra ligado a proteínas transportadoras plasmáticas. E a gente tem uma fração muito pequena destes hormônios na forma livre. Então, isso traz a figura do T4 total, do T4 livre, por exemplo, quando a gente vai fazer uma mensuração hormonal. E do ponto de vista fisiológico, o que a gente observa é que o T4, que corresponde aí de 75% até eventualmente 90% do que é secretado pela tireoide, ele funciona como um reservatório hormonal na circulação. Ele é convertido a T3, né? A gente tem enzimas específicas que fazem essa deiodinização, então a gente ativa o T4 em T3. E o T3 ele é especialmente
mais robusto, mais afim do receptor, né, e estimula os efeitos biológicos dos hormônios tireoidianos com maior precisão. Então, a maior parte do T3 que está na corrente sanguínea, na verdade, é fruto de T4, que deu origem a T3 perifericamente. E por isso que a gente não preconiza o T3 como uma prova de função tireoidiana. E aí nós vemos aqui que os efeitos do hormônio tireoidiano são basicamente efeitos metabólicos, os mais variados possíveis. Praticamente todos os tecidos expressam receptores para hormônios tireoidianos. E quando nós temos o quadro clínico de hipertireoidismo, o que a gente caracteriza é um quadro multissistêmico decorrente de uma exposição excessiva a esses hormônios tireoidianos, que a gente pode chamar também de tireotoxicose. Então, desde o primeiro relato nos anos 70, né, final dos anos 78, 79, saiu a primeira publicação de casos no American College nos Estados Unidos pelo Dr. Mark Peterson, que atualmente segue trabalhando com a doença, né, e é uma das pessoas que mais publica na área no mundo. Nós vimos, mundialmente falando, um aumento progressivo da prevalência de hipertiroidismo nos mais diversos serviços, muito pelo maior conhecimento da doença por parte dos veterinários, muito pela mudança, né, do perfil da relação tutor-animal e maior cuidado com a espécie felina. Isso tem promovido uma sobrevida, né, uma expectativa de vida cada vez maior para a espécie e, consequentemente, a maior frequência de doenças associadas ao envelhecimento, como o próprio hipertiroidismo. Mas hoje, ela é considerada a principal doença endócrina da espécie felina, uma das principais doenças de gatos idosos. Então, nós temos dados assim de mais de 90% dos gatos têm mais de 10 anos, e nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, nós temos cerca de um gato hipertiroideu para cada 10 gatos com mais de 10, 12 anos de idade, por exemplo. Então, apesar de ser uma doença muito comum em pacientes mais velhos, alguns relatos em pacientes com 4, 5, 6 anos existem. E aqui, na nossa casuística, né, se a gente for fazer um comparativo, um trabalho que nós analisamos dados de 2004 a 2014, o hipertiroidismo era, na época, a segunda doença endócrina mais prevalente no serviço de endocrinologia aqui do nosso hospital. Enquanto que nos dias atuais, né, o hipertiroidismo é claramente a principal doença endócrina afetando os pacientes que nos visitam aqui no Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS. Então, a gente sabe que, do ponto de vista de epidemiologia, não há predileção sexual, há uma certa distribuição regional dos casos, tendendo a haver uma maior concentração de casos em áreas mais popularmente densas, então cidades muito verticalizadas, mais ambiente indoor e uma maior concentração de pessoas, consequentemente de animais, favorece uma maior frequência, uma maior ocorrência desta doença em grandes centros. E com relação a predisposições raciais, nós não temos raças predispostas à doença. Pelo contrário, a gente observa que algumas raças são menos suscetíveis em comparação a outras, e ter uma raça pura traz uma certa proteção em relação a um gato sem raça definida. E com relação ao tamanho de pelagem, tem se observado que o pelo curto parece ser um fator de proteção em relação a gatos com pelo longo. Então, a prevalência é muito variável de local para local. Dentro do Brasil, a gente tem diversos universos diferentes, com provável maior prevalência em grandes centros urbanos e potencial menor frequência da doença em áreas mais amplas, mais abertas, e nos rincões do Brasil, vamos dizer assim, a gente tem uma chance menor de hipertiroidismo, não só pela menor exposição, talvez, a fatores de risco ambientais, mas especialmente a maior risco de uma menor sobrevida, por uma maior vida livre, eventual maior predisposição a doenças infecciosas, acidentes, maus tratos, situações que dificultam que um gato chegue à idade senil, geriátrica, vivendo num ambiente mais rural, por exemplo. E nós temos muitas evidências de que a doença ela tem um caráter muito evolutivo ao longo do tempo. Então, ela é muito comparável à doença de Plummer em humanos, a hiperplasia adenomatosa de tireoide, onde há aí diversos focos hiperplásicos tireoidianos que vão se proliferando ao longo do tempo. Nós sabemos que, na maior parte dos casos, isso evolui para adenoma de tireoide, que é uma neoplasia benigna,
e na maior parte das vezes isso é bilateral, mas não é como um tumor tradicional, que tem um tumor monoclonal a partir de uma célula específica que perdeu o controle. Aqui a gente tem vários focos iniciais de hiperplasia que vão proliferando, podem dar origem a um adenoma e raramente carcinoma ao diagnóstico. Mas nós sabemos que o mesmo tecido tiroidiano, avaliando histologicamente, pode coexistir segmentos de compatível com adenoma, segmentos mais compatíveis com carcinoma, e que quanto maior o tempo após o diagnóstico, ou seja, se nós dermos tempo de evolução dessa doença, a probabilidade desse adenoma dar origem a um carcinoma, ela vai se tornando progressivamente maior. Então, esse diagrama ele é bem interessante porque ele mostra sugere, né, essa evolução. Então, desde uma tireoide normal, que tem alguns tireócitos aí com predisposição para um crescimento anormal, até aquela tireoide que começa a sofrer o processo de hiperplasia, que dá origem depois a um adenoma, e que esse adenoma pode então dar origem a carcinomas, inclusive com formações multinodulares, multifocais de tecidos tireoidianos. Então, a gente entende hoje que ela é uma doença progressiva muito por trabalhos do próprio Mark Peterson, que demonstrou isso ao longo do tempo, e se entende que essa progressão ela é decorrente tanto de envelhecimento, potencialmente fatores genéticos envolvidos, mas predominantemente existam fatores ambientais, como baixo teor de iodo nas dietas, flavonoides, desreguladores endócrinos presentes nos alimentos, como bisfenol A, PBDS, né, que são compostos anti-chamas, que são contaminantes globais, estão presentes aí nos domicílios de uma forma bastante importante e que representam um fator de risco para disfunção tireoidiana em humanos e em gatos, isso está bem documentado também. Então, há uma série de fatores que determinam, com maior ou menor risco, que um gato idoso venha desenvolver hipertireoidismo. E aqui trabalho do Mark, né, que mostra esse caráter progressivo da doença. Ele dividiu 2.096 gatos que foram atendidos na clínica dele, né, em busca de um tratamento para radiodoterapia, em 5 grupos, de acordo com o tempo em anos após o qual o gato havia sido diagnosticado com hipertiroidismo e que estava sendo encaminhado para a radiodoterapia. E o que ele mostrou é que quanto maior o tempo, 4 a 6 anos, por exemplo, após o diagnóstico inicial, há uma tendência maior aí de que a concentração de hormônios tiroidianos seja mais elevada nesse grupo que tem a doença há mais tempo. Prevalência de doença multifocal vai aumentando nesses grupos, ao passo que aqueles casos menos frequentes de doença unilateral vão reduzindo a sua frequência em relação ao tempo de progressão da doença. Com relação à localização da tireoide, né, um achado comum é que essas tireoides, quanto maior elas ficam, mais efeito gravitacional age sobre elas, elas tendem a ir migrando ventralmente. Então, anatomicamente, as tireoides estão localizadas ali próximos aos primeiros anéis traqueais, e uma tireoide muito hiperplásica, adenomatosa, carcinomatosa, potencialmente vai migrando ventralmente, e eventualmente pode até migrar para dentro do tórax. E quanto mais tempo há de evolução, maior a probabilidade dessas tireoides estarem intratorácicas ou na entrada do tórax. E o volume tireoidiano também vai aumentando com o passar do tempo. Então ele mostra aqui, né, que tumores pequenos, eles são muito comuns quando tu tem um diagnóstico há até 1 ano. Agora, a partir de 2, 3 anos, é muito pouco provável eu ter só tumores pequenos. Pelo contrário, a probabilidade de tumores grandes, né, marcados em azul, ou tumores gigantes, marcados em vermelho, vai aumentando progressivamente. Então, essa documentação de que a doença é progressiva e que existem casos que têm tumores muito grandes, muito agressivos, que secretam muito hormônio tireoidiano e que são muito difíceis de tratar, levou o Dr. Mark Peterson a criar essa nomenclatura, né, de tumores Shinrad. Então, quem são os tumores Shinrad? Basicamente, são pacientes que têm hipertireoidismo severo, têm um tumor tireoidiano muito grande, frequentemente estão já intratorácicos e frequentemente tem o que a gente chama de doença multifocal, ou seja, além da tireoide, nós temos outros focos, né, produtores de hormônio tireoidiano distribuídos desde a base da língua até a base do coração,
que é uma região anatomicamente plausível para que tecidos embrionários, né, resquícios embrionários que dariam origem a tecido tireoidiano, frente a fatores genéticos, tempo e desreguladores endócrinos, venham a desenvolver hiperfunção também. E com frequência, um paciente com tumor Chinrad costuma ser bastante resistente a fármacos antitireoide. Então, clinicamente falando, né, o que a gente espera observar num paciente com hipertireoidismo? É interessante que, num primeiro momento, muitos tutores podem não perceber a doença e até eventualmente atribuir aquelas manifestações iniciais de aumento do nível de atividade, de um bom apetite, a características interessantes para um gato idoso, né? Então, muitas vezes o proprietário não percebe a doença, porque no primeiro momento há uma certa manutenção do peso, apesar do aumento do apetite, mas com o passar do tempo, começa a haver perda de peso, e isso é uma das coisas que chama a atenção do tutor com frequência. E muitos veterinários têm no imaginário, né, o gato hipertiroideu, aquele gato magro, esquálido, com score de condição corporal baixo e um índice de massa muscular reduzido. Enquanto, na verdade, o que a gente observa no diagnóstico inicial, quando se faz uma certa vigilância epidemiológica sobre a população felina, com monitoramento de T4, anualmente, a partir dos 7, 8 anos, a gente faz muito diagnóstico precoce. E esses pacientes que ainda são muito subclínicos costumam ter, num primeiro momento, uma frequência maior de redução do índice de massa muscular do que redução do score de condição corporal. Então, não é porque o paciente tem sobrepeso que isso o isenta de ter hipertiroidismo. A gente tem que medir o T4 sempre como uma ferramenta de apoio, faça parte do perfil geriátrico de um paciente com mais de 7, 8 anos. E aqui um outro trabalho interessante do Mark mostra como a frequência de gatos muito magros ela vai aumentando de acordo com a severidade do hipertiroidismo e de acordo com a idade. Então é mais provável que eu tenha um gato muito magro, aquele gato mais geriátrico. Agora um gato maduro, de 8, 9, 10 anos, eu tenho uma probabilidade, talvez até ele ter algum grau de sobrepeso. Então, não é só um gato magro que eu devo pensar em investigar hipertiroidismo. E do ponto de vista de índice de massa muscular, da mesma forma, né? Eu vou ter perda de massa muscular severa mais frequente no paciente que tenha um hipertiroidismo mais importante, né, mais clínico, com T4 mais alto. E da mesma forma, até pela própria sarcopenia da idade, é mais comum uma perda de massa muscular severa no paciente mais geriátrico. Mas pacientes mais jovens não vão ter um comprometimento de massa muscular tão severo e eventualmente podem, inclusive, ainda estar com sobrepeso, caso tenham sido gatos gordinhos ao longo das suas vidas. Então, como a gente comentou, né, o tutor normalmente chama atenção quando tem a perda de peso associada à polifagia, costuma ser um dos principais sinais guias, né, que motiva o tutor a buscar atendimento. Como a gente tem um estado hipermetabólico, né, normal, ao haver aumento do apetite, o peso reduz, porque por mais que o paciente ingira alimentos, o seu gasto energético é muito grande, né, então a taxa metabólica é muito acelerada, e pode haver poliúria e polidipsia em alguns casos. A PUPD é mais associada à concomitância de doença renal crônica, apesar de sabermos que, por si, a tirotoxicose poderia perturbar os mecanismos de ação do ADH, né, do hormônio antidiurético, a nível renal, justificando também poliúria e polidipsia. Vômito e regurgitação são um achado comum também, em cerca de 50% dos casos. O vômito pode ser um efeito direto da tirotoxicose sobre o centro do vômito. A regurgitação costuma ocorrer, às vezes, imediatamente após uma ingestão muito rápida de alimento. Né? São coisas que muitas vezes estão presentes por um longo período antes do diagnóstico. A gente pode ter pacientes com diarreia ou aumento do volume fecal, porque o hipertiroidismo determina uma maior velocidade de fluxo gastrointestinal. E com isso eu posso ter uma menor absorção, uma menor digestão de nutrientes e aumento do volume fecal, eventualmente com diarreia associada. Agora é importante enfatizar que se o problema principal for diarreia, queixa principal for diarreia, vômito, perda de peso, eventualmente uma doença de trato gastrointestinal seja mais provável, né? Uma doença inflamatória intestinal ou um linfoma. É bastante comum na população de gatos felinos essas comorbidades. E, eventualmente, a coexistência desses quadros num gato hipertiroideu também é possível. Então, é sempre importante considerar o hipertiroidismo como um diagnóstico diferencial, mesmo num gato que tenha um linfoma alimentar ou uma doença
inflamatória intestinal, porque ele pode ter as duas doenças, né, ao mesmo tempo, hipertiroidismo associado a uma doença primária gastroentérica. Então, eles costumam ser gatos de difícil manipulação, né? O uso de técnicas cat-friendly no manejo desses pacientes no consultório ajuda bastante a ter uma maior colaboração do paciente durante um exame físico, por exemplo, durante o exame, mas eles tendem a ser inquietos, eles não gostam de ficar na mesa, muitos tutores relatam que o gato tem dormido menos, tem aumentado o nível de atividade noturna, pode ter vocalização excessiva, e alguns gatos têm essa cara de louco, né, que lembra um pouco aquele pica-pau maluco, né, entre o pica-pau bonzinho e o pica-pau maluco. Alguns gatos, eles fazem essa expressão facial, que é uma expressão de alerta, assim, dá uma ideia de que aquele gato está hiperativo ou hiperreativo, né, que é um efeito, basicamente, do excesso de hormônio tiroidiano na sua corrente sanguínea. E nós temos também alguns sinais dermatológicos bastante relatados, observados, né? O principal deles é a pelagem mais feia, mais descuidada, a redução do comportamento de grooming do paciente. Discromia pode ocorrer também, né, que é a despigmentação da pelagem. É um gato que era preto, vai ficando um marrom, o tom da pelagem vai perdendo brilho. E em raros casos pode ocorrer onicogrifose, né, aumento do tamanho das unhas, assim como pode ocorrer, eventualmente, pacientes que, ao invés de diminuírem o comportamento do grooming, passem a ter um comportamento de lambedura excessiva. E isso mimetiza um pouco um padrão de alopecia psicogênica felina, mas pode eventualmente ser um paciente que está com muito calor, tentando se lamber como uma forma de tentar fazer alguma forma de termorregulação, ou até ansiedade mesmo por conta da tirotoxicose, e isso resultando em perda de pelos, mas por arrancamento. Então, um padrão de alopecia mais traumático, diferente de outras doenças endócrinas que a gente está acostumado a ver alopecia. Mas no gato, a alopecia não é um achado comum no gato hipertiroideu, mas sim essa pelagem feia, mal cuidada, com algumas alterações de tonalidade também. Temos sinais cardiorrespiratórios, a gente sabe que o hormônio tiroidiano aumenta a frequência respiratória, aumenta a produção de calor, pode aumentar a temperatura retal, com certeza diminui a tolerância do paciente a temperaturas mais elevadas, e existe um efeito inotrópico e cronotrópico positivo do hormônio tiroidiano sobre o músculo cardíaco. Então, é bastante comum nós termos taquicardia, taquiarritmias, ritmo de galope, toque precordial forte, algo fácil de detectar a palpação, e em alguns casos podem aparecer também sopro. A gente costuma ter uma certa predisposição à hipertensão no gato hipertiroideu. Na prática, não se documenta com tanta frequência a concomitância de hipertensão no paciente hipertiroideu, mas é obrigação do clínico fazer esse monitoramento e, se presente, fazer o tratamento adequado. E da mesma forma, existe uma correlação entre miocardiopatia no seu fenótipo hipertrófico com o hipertiroidismo. A gente sabe que o hipertiroidismo predispõe à hipertrofia do miocárdio e a miocardiopatia hipertrófica, mas existe também um padrão de miocardiopatia tireotóxica, onde, na verdade, há aí um aumento do tamanho das câmeras cardíacas, não só o ventrículo direito, mas as 4 câmeras podem ter alterações de tamanho e um padrão mais hipertrófico. Então, é importante que um gato recém-diagnosticado com hipertiroidismo também passe por um ecocardiograma para que se tenha uma avaliação adequada de como está a saúde daquele miocárdio e que eventualmente possa se estabelecer alguma terapia em paralelo para essa condição. Com relação à palpação de tireoides, né, um achado comum no exame físico do paciente hipertiroideu é a tireoide palpável. Mas para palpar tireoide, eu preciso ter uma boa técnica de palpação. Então, isso é algo que a gente tem que treinar e desenvolver com o passar do tempo. Então, a melhor forma de fazer é com o paciente sentado. A gente estende o pescocinho do gato no ângulo de mais ou menos 45 graus, nos posicionamos por trás do paciente e fazemos a palpação da cartilagem cricoide e lentamente vamos fazendo uma tração ventral, sentindo os anéis traqueais, né, até a entrada do tórax. Esse posicionamento projeta as tireoides de forma mais cranial, né, tende a trazê-las mais para próxima da superfície e facilita a detecção de pequenos nódulos. Então, posso usar essa técnica tradicional, né, com os 2 dedos, ou a técnica do Dr. Gary Norsworthy,
onde além dessa inclinação, nessa extensão cervical, ele faz uma leve tração da cabeça para o lado direito, para palpar o lado esquerdo, e depois traciona a cabeça para o lado esquerdo para palpar o lado direito. E com isso a gente aumenta bastante a nossa capacidade de detectar nódulos tiroidianos. Então, aqui tem algumas imagens, né, do Dr. Mark executando palpação de tireoide em gatos, e é técnica, tá? O que é importante dizer? Tireoide saudável, ela não é palpável. Então, se você a palpação direitinho e não sente nenhum nódulo na região, isso é uma palpação normal. Havendo qualquer nódulo, seja ele tamanho de uma lentilha, uma ervilha, ou nódulos maiores, que a gente chama de tumores, né? Parece uma azeitona, um ovo de codorna, né? É muito fácil de ver, né, e palpar, obviamente. Então, ao usar as duas técnicas, a gente aumenta bastante a nossa habilidade de detecção, né? E uma coisa que costuma acontecer é esse movimento de flop, que a gente chama. A gente palpa a tireoide e os ligamentos são flácidos. Então, quando eu faço a palpação, ela escapa de volta em sentido dorsal, e essa movimentação, né, nos ajuda a perceber melhor também a presença de uma tireoide anormal. Eu posso usar técnicas de imagem, como ultrassonografia, para corroborar no meu processo de diagnóstico. Então, para vocês terem uma ideia, uma tireoide normal, uma tireoide, ela é um tecido extremamente fino e pequeno, e por isso que ela não é palpável se não estiver aumentada ou se não tiver algum nódulo. Agora aqui a gente tem uma tireoide bem adenomatosa, né, bem típica de um paciente hipertiroideu, e quando a gente olha as medidas das tireoides dos pacientes hipertiroideus, o que a gente vê é um aumento no volume tireoidiano, tá? Porque aumenta bastante a espessura e a largura do tecido. E com isso, a gente não vê mudanças maiores de comprimento. E isso impacta mais no volume final da tireoide. E, eventualmente, a gente pode ter lesões císticas, carcinomas císticos de tireoide, e a palpação parece uma massa grande, um nódulo grande, firme. Nem sempre é possível perceber flutuação na palpação desses casos, mas que, eventualmente, na imagem a gente observa o preenchimento, né, por líquido, um conteúdo anecoico dentro da tireoide, sugerindo tratar-se aí de uma lesão cística, o que com frequência é um carcinoma. Na patologia clínica, a gente tem uma série de achados importantes, né? Eritrocitose e macrocitose são achados detectáveis muitas vezes, mas pelo menos uma tendência de um hematócrito muito bom, longe de uma tendência anêmica, porque o hormônio tiroidiano aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de eritropoetina renal, e isso leva a uma maior síntese de hemácias. Leucograma de estresse é um achado comum, né? Muitos gatos são mais excitadiços, assim, vamos dizer, né? Isso pode refletir no leucograma. O principal achado bioquímico acaba sendo alterações em enzimas hepáticas, tá? Mais de 90% dos casos tem elevação em uma ou mais enzimas, tanto enzimas de lesão quanto nas enzimas indicadoras de colestase, e há uma certa associação. Quanto maior a elevação do T4, maior costuma ser a elevação das enzimas. E isso é um reflexo do processo de tirotoxicose, hipermetabolismo, né? A gente acaba tendo essa elevação. E uma coisa interessante é que, à medida que a gente entra com o tratamento, as enzimas tendem a normalizar muito rápido. E na falta de possibilidade de fazermos um monitoramento hormonal de T4 após início de um tratamento, se eu vou monitorando a LT e vejo que a LT está reduzindo, isso é um bom indicativo de que o paciente está respondendo bem à minha terapia. Tá? Então a gente pode usar essa noção de que a LT é comum estar alta, e se ela for reduzindo com o tratamento, é um sinal de uma resposta potencialmente favorável. Nós sabemos que a coexistência de doença renal e hipertiroidismo é muito comum, né? Ambas doenças do envelhecimento. Nós também sabemos do papel que o hormônio tiroidiano em excesso tem de determinar uma hiperfiltração glomerular e, eventualmente, acelerar aí uma doença renal crônica já em desenvolvimento. E entendermos, né, qual é o estadiamento de função renal do paciente no momento do diagnóstico é fundamental para uma adequada escolha terapêutica. Uma escolha que talvez vai ter menor impacto sobre a função renal do paciente no curto prazo e por aí afora. Então, com relação à creatinina e ureia, a gente observa aí graus variados de azotemia ao diagnóstico. SDMA tem sido bastante recomendada a mensuração no processo diagnóstico inicial, e ele pode já estar aumentado no momento do diagnóstico inicial. E isso é importante porque o hipertiroidismo ele mascara o valor de creatinina do paciente.
há um maior catabolismo muscular, então eu tenho diminuição da síntese de creatinina e uma alta taxa de filtração glomerular determinada pelo excesso de hormônio. Então eu não tenho, mesmo num paciente doente renal, eu não consigo confiar na creatinina como um adequado parâmetro de filtração, porque eu tenho uma menor síntese pelo catabolismo muscular e eu tenho uma excreção aumentada por conta da hiperfiltração glomerular que o hipertiroidismo causa. Então, a SDML acaba sendo mais fidedigno nesse sentido para avaliação e estadiamento do paciente. E nós sabemos que se o paciente já tiver um SDMA aumentado ao diagnóstico inicial, mesmo que não tenha uma creatinina alta, e isso muitas vezes a gente percebe, nós sabemos que a chance desse paciente ter uma azotemia mais importante após um tratamento efetivo é maior. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento, né, em pacientes com SDMA elevado. Agora, o SDMA normal não isenta o paciente de vir a desenvolver uma azotemia após o estabelecimento do eutiroidismo. Então, ele acaba não sendo aquele marcador ideal que nós gostaríamos que fosse. Então, é importante complementar a avaliação de função renal, obviamente, com o exame de urina, avaliar sedimento, avaliar a densidade, avaliar a proteinúria do paciente, pressão arterial, como a gente já comentou, e a partir daí trazer um estadiamento seguindo os guidelines da International Renal Interest Society, para que a gente possa fazer o manejo adequado do nosso paciente. Em paralelo, a gente pode ter algumas alterações metabólicas, né? Tendência à hiperglicemia, eu posso ter uma hipocolesterolemia, né? Porque o hormônio tiroidiano ele aumenta muito a expressão de receptores para LDL, então a retirada de colesterol da circulação é muito grande, esse colesterol pode acabar ficando baixo no paciente. Frutosamina, como um marcador de turnover proteico, ela fica reduzida no paciente hipertiroideu, porque a taxa de renovação proteica está sendo muito grande. Então, se eu suspeito de diabetes no meu felino com hipertiroidismo, eu tenho que saber que a frutosamina potencialmente vai estar baixa, porque ela está sendo mais metabolizada, né? Então, isso, a velocidade de metabolização de proteínas plasmáticas, de uma forma geral, está aumentada, e a frutosamina não vai ser um bom marcador de glicemia de médio prazo, se eu estiver pensando em diabetes. E aí eu posso ter algumas alterações eletrolíticas também, mas que devem ser compreendidas individualmente. E um estudo recente, né, de um grupo italiano que vem demonstrando isso de forma bem contundente, e que não é uma surpresa, porque já se sabia isso da medicina, mas se eu penso que eu tenho um paciente num estado hipermetabólico, não é de se surpreender que ele produza mais radicais livres. E esses trabalhos vêm demonstrando justamente que o gato hipertiroideu, ele tem um estresse oxidativo aumentado, ele tem um certo comprometimento das suas defesas antioxidantes, e isso pode ser um fator bem importante associado não só às comorbidades que o hipertiroidismo causa, mas também nas complicações de médio e longo prazo associadas à terapia. Do ponto de vista de diagnóstico, né, o que a gente usa na maior parte das vezes, como triagem e diagnóstico definitivo, é o T4 total. Tá? Então, o T4 total, por um bom método, um radioimunoensaio, uma quimiluminescência, se for por uma máquina clássica, aí, como as que a gente tem hoje no Brasil, Imulite 1000, Imulite 2000, máquinas da IDEX, por exemplo, são validadas para mensuração de T4, são bons parâmetros para uma triagem inicial e potencialmente confirmarmos um diagnóstico. T3 a gente não usa, porque na maior parte dos casos o T3 pode estar aumentado, mas eu posso ter T3 normal num paciente hipertiroideu, eu posso ter T3 alto num paciente saudável, e isso não significa hipertiroidismo. Como a gente já falou, T3, a maior parte dele não foi produzido na tireoide, é T4 que se transformou em T3 perifericamente. O T4 livre, ele tem uma boa sensibilidade, mas ele não é tão específico. Eu posso ter pacientes saudáveis que têm o T4 livre aumentado. Então, no primeiro momento, a gente recorre mesmo ao T4 total. E o TSH, a gente espera que esteja suprimido, porque é uma produção autônoma de T4 pela tireoide, isso suprime a produção de TSH, e mesmo com TSH baixo, o paciente segue secretando T4 em excesso. Mas, professor, posso ter um paciente com T4 normal e ele ser hipertiroideu? Sim, nós sabemos que em cerca de 10% dos casos isso pode acontecer, né, em quadros iniciais, subclínicos, por conta de flutuações fisiológicas, ele às vezes está um pouquinho aumentado, às vezes ele cai para o valor de referência, e eventualmente eu posso ter a falta de sorte de ter um gato hipertiroideu
que no momento da minha coleta estava com um T4 total normal, próximo do limite superior. Ou, o que é mais comum, é a coexistência de doenças não tiroidianas. Nós sabemos que doenças graves, especialmente doenças cardíacas, uma doença renal mais avançada, uma doença infecciosa, uma neoplasia, pode fazer com que a concentração de T4 do paciente felino reduza. Isso num paciente saudável, eu posso medir o T4 e ver um valor baixo, porque ele tem um paciente não hipertiroideu, vamos dizer assim, um paciente eutireoideu, função normal de tireoide, com doenças graves, pode ter um T4 baixo por causa do efeito dessas doenças sobre a concentração de T4 sanguíneo. Ao passo que o paciente que é hipertiroideu e tiver a coexistência de uma doença não tiroidiana severa, ele pode sofrer o mesmo efeito, fazendo esse valor de T4 reduzir para valores dentro do limite de referência, nos fazendo perder o diagnóstico. Então, normalmente, quando isso acontece, eu tenho o T4 dentro do limite, mas mais perto do limite superior, e aí, nesses casos, a gente pode repetir a avaliação ou investigar a presença de doenças não tiroidianas para definir um diagnóstico mais acurado. E nesse sentido, aqui no Brasil, quando a gente quer investigar mais a fundo a função de tireoide, saindo só do T4 total, eu recomendo duas estratégias, ou uma ou outra, ou as duas juntas, na medida do possível. Mas eu posso conciliar o T4 total com o livre por diálise e o TSH, tá? Porque o T4 total ele pode diminuir por causa de doença não tiroidiana, mas o livre por diálise ele menos facilmente vai diminuir por uma doença não tiroidiana. Então, o T4 livre por diálise alto com o TSH baixo, na presença de uma comorbidade grave, pode me confirmar o diagnóstico mesmo que o T4 total tenha ficado dentro do normal. Da mesma forma, a cintilografia, que a gente vai conversar um pouquinho em seguida, é uma técnica de imagem, mas que também é uma técnica de função tiroidiana. Então, a cintilografia pode me mostrar que aquelas tireoides estão hiperfuncionais, mesmo na presença de um T4 total dentro do normal. A gente já vai entender como. Então, hoje, né, desde 2016, né, esse guideline da FAP traçou diferentes panoramas de pacientes hipertiroideus que a gente pode se deparar na clínica, em especial quando a gente tem a prática de fazer T4 total como uma rotina no paciente com mais de 7 anos de idade. E esses guias, né, essas orientações, elas foram revisitadas recentemente num guia da Animal Hospital Association, e a gente vê que não houve muita mudança. Então é importante que o clínico tenha noção de que existem 6 subgrupos de pacientes hipertiroideus. Tá? Então, a gente tem o grupo 1, que tem a doença clássica, ele tem clínica, ele tem T4 alto, então eu estou pronto para começar o tratamento. Então, aqui vocês vão ver esse esquema de cores, né, verde, amarelo e vermelho, fazendo referência às luzes do semáforo. Então, tá verde, ok, eu estou pronto para tratar esse paciente, ele tem clínica, ele tem T4 alto, é só tratar. Tá? Grupo 2 é o paciente que tem um possível hipertiroidismo, porque ele tem clínica de hipertiroidismo, mas o T4 dele está normal. Então, se ele tem clínica, mas o T4 está normal, é possível que ele tenha uma doença não tiroidiana presente, fazendo aquele T4 cair para valores dentro da normalidade. Então, a gente vai investigar possíveis doenças não tiroidianas. A gente pode repetir o T4 total, mas junto com o livre por diálise e o TSH, para fugir dessa influência da doença não tiroidiana, ou recorrermos à cintilografia, como a gente comentou, como uma prova de função de tireoide. Grupo 3, paciente tem tireoide palpável, mas não tem clínica de hipertiroidismo, então eu exerço minha clínica, eu faço revisão frequente de pacientes felinos, eu palpo a tireoide a cada exame clínico, e eventualmente eu vou detectar uma tireoide aumentada ou um nódulo tireoidiano em um paciente que não tem clínica de hipertiroidismo felino. Eu meço o T4 desse paciente, o T4 está normal, mas a tireoide está aumentada. Então, esses caras, a gente sabe que eles estão em risco de vir a desenvolver um hipertireoidismo clínico e desse T4 em algum momento se elevar. O que a gente faz? Monitora clinicamente, reavalia em não mais do que 6 meses, tá? Para identificar se já houve o início de uma desregulação hormonal aí associada àquele nódulo tireoidiano. Grupo 4, hipertireoidismo subclínico. Então, o paciente ele não tem clínica de hipertireoidismo, mas ele tem alguns achados no seu exame físico sugestivo. Ele tem perda de massa muscular, ele está magro, ele tem um pelo feio.
eu medi o T4 está alto, e o T4 alto me sugeriria iniciar um tratamento, mesmo na ausência de sinais clínicos clássicos da doença. Então, eu posso repetir o T4 em 2 semanas, avaliar se de fato esse T4 está elevado, e se confirmado, eu posso iniciar tratamento tranquilamente. Agora, se nessa reavaliação o T4 é normal, a gente vai deixar esse gato em stand-by, vai monitorando clinicamente e deverá reavaliar clínica e laboratorialmente em não mais do que 6 meses. E por fim, os grupos 5 e 6. Né, o grupo 5 ele tem um hipertiroidismo clínico, mais uma doença não tiroidiana confirmada, então eu tenho clínica de hipertiroidismo, eu tenho T4 total aumentado, que me determina, eu devo tratar o hipertiroidismo, sim, mas ele tem comorbidades, e muitas vezes o clínico fica na dúvida se deve ou não tratar esse paciente. E o consenso é que sim, tá? A gente vai tratar o paciente. Então, se ele tem hipertiroidismo, nós vamos tratar o hipertiroidismo. Se ele tem doenças não tiroidianas, sejam quais forem, a gente vai tratar em paralelo. E por muito tempo existia uma ideia de que se for um doente renal crônico, talvez não valesse a pena o tratamento do hipertiroidismo, porque o hipertiroidismo está ajudando aquele rim a seguir funcionando. E hoje a gente sabe que, na verdade, esse hipertiroidismo está acelerando a progressão da doença renal crônica do paciente e que é melhor tratar esse paciente e ter uma ideia melhor de qual é o estadiamento de doença renal que ele está e tratar a doença renal a contento para que ele tenha melhores expectativas de qualidade e expectativa de vida também. Tá? Então, a gente deve tratar sempre, claro que de acordo com a idade do paciente e com as doenças concomitantes que ele vem apresentar, isso tem que ser levado em consideração na escolha do método de tratamento que eu vou fazer. E aí, muitas vezes, os tratamentos reversíveis são muito bem aplicados nesse tipo de condição, né? Especialmente bem aplicados nesse tipo de condição. E o grupo 6 são os pacientes clinicamente normais, ele não tem clínica, ele não tem tiroide palpável, mas eu meço o T4 como rotina e eu identifiquei que aquele T4 está alto, mesmo sem clínica, sem tiroide palpável. A gente deve confirmar isso, por exemplo, em 2 semanas. Se esse T4 realmente estiver elevado, a gente inicia tratamento. Tá? Agora, se na reavaliação o T4 está dentro do normal, vamos reavaliar esse paciente em não mais do que 6 meses. Então, esse é um cenário de 6 diferentes subgrupos que a gente pode ter de pacientes hipertiroideus que, quando eu meço o T4 total como rotina, quando eu faço palpação de tireoide como rotina, a gente pode facilmente se deparar com os grupos 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu só lembro de medir T4 num paciente que tem uma clínica típica, eu provavelmente esteja diagnosticando só os pacientes com grupo 1. E a cintilografia de tireoide, eu diria para vocês que é o maior avanço em termos diagnósticos que nós temos disponível no Brasil hoje em dia. A cintilografia não é nenhuma novidade, né? O uso dela para avaliação de função tireoidiana, mas tecnicamente o que a cintilografia faz é a gente administra um radioisótopo como o tecnésio. O tecnésio ele é concentrado na tireoide, assim como o iodo, mas a gente também tem captação desse radioisótopo pelas glândulas salivares. Então, aqui esse radioisótopo ele não é terapêutico, tá? Ele não traz malefício para o paciente, e a radiação gama é usada para fins de imagem. Então, eu preciso aplicar o tecnésio no paciente e depois manter o meu paciente exposto a uma câmera de captação de radiação gama. Então, isso normalmente é feito sem sedação, tá? Claro que gatos mais agitados, mais nervosos, poderão se beneficiar de uma sedação, mas com frequência o uso de uma gabapentina ou até melatonina pode ajudar esses pacientes a tolerarem melhor o procedimento e ficarem paradinhos ali por 3 a 4 minutos, 3 a 5, sob a câmera de captação gama. E aí a câmera faz a leitura e transmite as imagens para um sistema de computador que vai nos gerar imagens. Então, o que se faz aqui é comparar a luminosidade emitida aqui entre tireoides e glândulas salivares. O normal é haver uma relação 1, ou seja, tireoide captou tanto quanto glândula salivar. Agora, se vocês olharem esse caso aqui, ó, essas aqui são imagens do Dr. Mark Peterson, tá? Então, tem um tumor de tireoide gigantesco aqui, multifocal, hipercaptante. A imagem está muito quente. Então, quanto mais captante for, mais luminescência emite. E em relação à glândula salivar, a gente vê que tem uma relação muito grande. Então, ela é não só uma prova de imagem, que me mostra onde estão os focos produtores de hormônio tiroidiano, mas também de função. E quanto mais captante, quanto mais quente, mais função eu tenho associado.
E aí, nas imagens aqui de baixo, a gente pode ver exemplos de doença bilateral simétrica, doença bilateral assimétrica e doenças unilaterais. E a cintilografia é o único método menos invasivo que nos permite documentar as doenças multifocais, que nesse trabalho do Peterson, né, também com 2.096 pacientes, foi documentado em cerca de 4% dos gatos. Então a gente sabe que quanto mais tempo leva para fechar um diagnóstico, maior a probabilidade de termos vários nódulos produtores de hormônio tiroidiano dispersos ao longo da linha média. Então nós sabemos que temos os casos unilaterais, os casos bilaterais assimétricos, bilaterais simétricos e os casos multifocais. Então em todas essas imagens aqui o que a gente vê é uma captação maior na tireoide em relação à glândula salivar. Então mostra a imagem, mas também a função. E, desde o ano passado, temos disponível no Rio de Janeiro o GamaVet, né, que é um centro de imagem e de medicina nuclear que oferece, né, o primeiro serviço no Brasil a oferecer cintilografia. Então é super bacana para quem tem acesso, que pode contar também com o serviço de medicina nuclear para tratamento com radiodo e fazer um tratamento bastante individualizado, né, em termos de dose de iodo a partir da própria imagem da cintilografia. Os colegas da GamaVet gentilmente cederam, né, até aproveito para fazer um agradecimento público aqui ao Dr. Gustavo e ao Dr. Marcelo pelas imagens, mas eles têm um método que é um método não, mas um colimador, que é o Pinroll, que dá uma definição de imagens muito melhor do que da câmera gama tradicional plana. Então aqui imagens de doenças bilaterais simétricas, e aí quanto mais colorido, né, mais captante está. Imagens de carcinomas císticos, né, que podem ter uma variação de captação que é bastante típica desse tipo de lesão, assim como doenças multifocais, né, onde a gente consegue ver que há vários nódulos mais hiperfuncionais dentro daquele parênquima tireoidiano aumentado. E isso tudo são detalhes, né, que a gente pode usar para aprimorarmos nossa capacidade de diagnosticar melhor o hipertireoidismo, não só em termos de T4, mas também de caracterizar melhor a clínica do paciente, as comorbidades que ele apresenta, localização dos sítios produtores de hormônio tireoidiano em excesso, e com essas informações todas em mãos, trabalhar a melhor opção terapêutica para o paciente. Então, queria agradecer pela atenção, né? Agora a professora Fernanda vai dar sequência na parte terapêutica. Eu deixo aqui meus contatos, né? Caso alguém queira fazer algum esclarecimento, solicitar algum material, fiquem à vontade para nos contatar a qualquer momento. Uma boa palestra a todos, boa noite. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês de novo no VetSmart, a convite da DECRA, para falar sobre esse assunto tão importante que é o hipertiroidismo felino, e compartilhando essa jornada aqui com meu grande colega Alan Peppel, meu amigo, meu colega de URGS. Então, me coube a missão de falar sobre o tratamento, né? A gente vai falar brevemente sobre as opções de tratamento e o foco maior hoje, graças ao lançamento do Felimazole, tão esperado aqui no Brasil, vai ser a gente discutir os detalhes, aprofundar um pouco mais em relação ao tratamento medicamentoso. Então, quando a gente atinge, né, esse momento em que a gente realizou o diagnóstico do paciente, né, ele tem hipertireoidismo, a gente deve discutir com o tutor o tratamento a ser realizado. Esse tratamento tem que ser feito porque é uma doença que pode levar a um esgotamento orgânico, a perda de massa magra, é uma doença progressiva, né, que a gente tem como consequências graves a lesão renal decorrente, a lesão cardíaca decorrente, a hipertensão. Então, a gente precisa iniciar o tratamento quanto antes, né, para que os efeitos do hormônio da tireoide em níveis altos durante o tempo, né, em que esse animal já tem a doença e não foi diagnosticado, para que ele sofra as menores consequências em relação aos efeitos tóxicos, então, dos hormônios da tireoide. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, iniciar o tratamento, a gente vai estar, né, protegendo esse paciente a longo prazo, resultando em maior tempo de vida para ele, né, e menos consequências orgânicas.
Dentre as escolhas que a gente tem disponíveis, a gente deve discutir, né, com o proprietário os riscos, benefícios, vantagens e desvantagens de cada tipo de tratamento. E a gente tem que levar em consideração fatores intrínsecos ao paciente e as pretensões desse tutor, desse, cuidador desse paciente. Então, a idade é super importante, porque pacientes idosos, costumam ter uma expectativa de vida menor, a gente tem presença de muitas comorbidades, concorrentes ao hipertireoidismo ou consequentes do hipertireoidismo. A gente tem que avaliar, né, o custo do tratamento, a experiência do veterinário com a indicação ou a realização desse tratamento. Então a gente tem que, discutir, colocar, né, na mesa ali as opções que a gente dispõe hoje no Brasil, né, e tentar chegar no consenso com esse tutor em relação ao que é melhor para aquele paciente dentro do que o tutor consegue, fazer, né, em termos de custo. E os objetivos do tratamento incluem, então, a gente atingir o eutiroidismo, né, então, voltar, né, a produção dos hormônios da tireoide para dentro dos valores de referência, a níveis normais no organismo. A gente não deve passar do ponto, né, com esse tratamento, então levar um hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo está associado a uma menor sobrevida desses pacientes. A gente tem que se preocupar com os efeitos colaterais que esse tratamento pode oferecer, né, e tentar minimizar, e o hipotireoidismo é um deles, é o mais grave deles, no sentido, né, de que a gente tem que evitar por causa da menor sobrevida. A gente vai discutir os outros. A monitorização é super importante, principalmente se esse paciente for utilizar um tratamento não curativo, né, porque a tendência da glândula, ela continuar crescendo ao longo do tempo, e aí a gente vai precisar adequar, né, esse tratamento ao longo do tempo, porque os níveis hormonais acabam subindo, né, conforme a gente vai tratando. E a gente tem que se preocupar muito com as comorbidades. Se esse paciente já tem uma doença renal, se ele tem hipertensão, se ele tem cardiopatias. Muitas vezes a gente tem que tratar antes, né, de um tratamento definitivo, tentar estabilizar esse paciente, preparar esse paciente para um tratamento definitivo, ou muitas vezes essas comorbidades, aparecem depois ou se tornam mais graves depois do tratamento, como é o caso da doença renal, e aí a gente vai ter que, hã manejar, né, ambos as doenças, ambos os tratamentos. A gente vai discutir isso tudo. Então, em relação às opções que a gente tem, né, a primeira que a gente vai discutir é radiação ionizante. Ela tem como vantagens, né, ser o tratamento de escolha, porque os hormônios da tireoide precisam de níveis mínimos de iodo, né, diariamente para serem produzidos, né. O iodo faz parte da molécula do T3 e do T4. E a partir da aplicação, né, no paciente de um iodo, um radioisótopo, né, que, vai ser captado, pela essa glândula, né, ele tende a se acumular na glândula, no coloide, ali no interior dos ácinos glandulares, a gente vai ter então, o dano gerado por esse radioisótopo nas células foliculares, nas células tireoidianas. Então é um tratamento curativo, é um tratamento que pode ser realizado com apenas uma injeção, né, dependendo do caso, tem pacientes que precisam de mais de uma dose, mas em geral a gente consegue chegar, né, ao tratamento definitivo com uma aplicação apenas, e a gente consegue atingir todos os tecidos tiroidianos do organismo, porque a gente sabe que tem pacientes que acabam tendo tecidos ectópicos intratorácicos, já que a tireoide, ela embriologicamente vem, né, da base do coração, né, o tecido tireoidiano vem da base do coração e ele migra até a região cervical. Então tem pacientes que podem ter tecidos ectópicos
desde a base do coração até a região cervical. E esses tecidos muitas vezes não poderiam ser, né, eliminados, por exemplo, ou retirados cirurgicamente, ao performar uma tireoidectomia. Então, a radiação ionizante, ela consegue atingir todos os tecidos ectópicos, ela previne a captação de tecidos saudáveis, né, a destruição desses tecidos saudáveis, porque a glândula normal ela vai estar hipoplásica, por um feedback negativo influenciado aí pelos altos níveis de hormônios circulantes que vão inibir a produção de TSH. Então, o tecido normal acaba não recebendo, não absorvendo esse radioisótopo, e a gente sabe que os efeitos colaterais são menores, porém existe o risco de hipotireoidismo, então esse é o maior risco desse tipo de tratamento, e a taxa de sucesso é de em torno aí de 95%. Então, as desvantagens incluem o risco, né, de hipotireoidismo, se a dose da radiação ionizante for mais alta do que deveria, de acordo com o metabolismo da glândula, né, da produção, do grau de produção hormonal, a gente acaba podendo causar um hipotireoidismo iatrogênico que tem que ser explicado ao proprietário, em relação à possibilidade desse gato ser tratado para o resto da vida com medicação, né, com o hormônio sintético. É um tratamento de alto custo, né, porque demanda toda a viagem para quem não mora nos centros onde existem, né, esse tratamento, então Rio de Janeiro e São Paulo. Demanda também o custo, porque o paciente precisa ficar hospitalizado, então ele devido aos níveis de radiação, ainda não poderem, né, o gato não poder ir para casa com algum nível de radiação que possa comprometer, né, ou os tutores, outros animais possam se expor, né, acaba que ele precisa ficar no isolamento internado durante 4 a 5 dias. Então tem esse custo do isolamento, e a gente também tem o custo do tratamento em si, porque os estabelecimentos que possuem essa modalidade de tratamento precisam ter uma certificação, um treinamento, um recolhimento desse lixo radioativo, né, todo um serviço, um treinamento a mais que demanda daí, né, esse custo maior. Então, eu coloquei que está disponível apenas no Rio de Janeiro, mas São Paulo, o professor Valdo tem, inclusive antes, né, do Rio de Janeiro. O que está disponível apenas no Rio de Janeiro é a cintilografia, né, que a gente hoje ainda só tem no Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui uma foto, né, da Gamavet no Rio de Janeiro, que oferece, né, a radioterapia. E além da radioterapia, eles também fazem a cintilografia tiroidiana para avaliar a localização desse adenoma, dessa glândula hiperplásica, então se ela está localizada na região cervical, se existem tecidos ectópicos, se o adenoma é único ou bilateral. Então, é um local hoje voltado para o diagnóstico e o tratamento do hipertireoidismo em gatos. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem do isolamento, né, ou seja, do local onde esses gatos ficam hospedados, o que é uma hospedagem, né, assim, durante o período pós-tratamento. Esse é a hospedagem do Alamo Feline Health Center em San Antonio, no Texas, que o Dr. Gary Nosworthy é o médico responsável, veterinário responsável. Então, eu pude acompanhar, né, esse tratamento nesse local. Então, esses gatos, a pessoa que entrava para cuidar desses gatos, ela estava sempre paramentada, protegida, né, e avaliava a questão da alimentação, né, esses gatos que precisam de outros tratamentos, inclusive, né, se são diabéticos, se têm problemas cardiovasculares ou gastrointestinais, eles precisavam ser acompanhados, né, então esse veterinário. E além disso é feito um rastreamento, né, para avaliar os níveis de radiação que esses pacientes possuem, dependendo
né, do tempo que levar para eles reduzirem essa radiação a níveis aceitáveis, existe então a liberação desses gatos para irem para casa, e com várias orientações em casa também, sobre urina, fezes, contato físico, né, então, é um tratamento que demanda esse período de acompanhamento exatamente pós, a radiação, para que a gente possa ter segurança de, dar alta para esse paciente para ele ir para casa. A tireoidectomia é uma outra modalidade, então, curativa, né, então a radiação ionizante e a tireoidectomia são tratamentos curativos. Ela representa, então, um tratamento cirúrgico feito para que a glândula que contém o adenoma, né, onde está localizado o adenoma, seja retirada cirurgicamente, e por isso existe essa limitação, né, do acesso a tecidos ectópicos intratorácicos. Então, como vantagens, a gente sabe que ela é potencialmente curativa, não necessita isolamento após a cirurgia, tem uma taxa de sucesso em torno de 90%, justamente pela possibilidade de recorrência, né, do hipertiroidismo, da persistência de tecidos ectópicos no tórax, né? E ela tem algumas desvantagens importantes, porque existe o risco anestésico, esses pacientes podem estar descompensados, né, em termos de repercussões cardiovasculares, né, da questão, renal, né, muitos têm já doença renal crônica, e o risco cirúrgico, porque, o acesso a às glândulas, né, acaba sendo muito próximo a estruturas importantes, como a carótida, o nervo laringo-recorrente. Então, esses pacientes também podem ter síndrome de Horner, né, por lesão de inervação simpática. Então, o cirurgião tem que conhecer bem a anatomia e os riscos inerentes à cirurgia. Tá? Então, a síndrome de Horner, paralisia de laringe, e eles podem ter, então, efeitos colaterais importantes. É uma terapia de maior custo comparativamente, né, a tratamento medicamentoso. A gente não teria acesso, então, aos tecidos ectópicos e pode resultar, né, ao hipotireoidismo. Se a retirada, da glândula for unilateral, em geral, em 1 mês esse gato retoma, né, a produção hormonal, e estabiliza esse hipotireoidismo. Porém, se a retirada é bilateral, se existe uma necessidade de uma tireoidectomia bilateral, esse hipotireoidismo pode ser persistente. E outro problema importante é em relação à hipocalcemia, porque o gato tem 2 glândulas tireoide e 4 paratireoides, né, as internas e as externas, 2 em cada lado. E o que acontece é que você, obrigatoriamente acaba retirando a paratireoide junto, né. Então, existe uma técnica cirúrgica do Dr. Norsworthy, né, que é o veterinário responsável por esse hospital nos Estados Unidos que eu tive visitando. Ele desenvolveu uma técnica em que ele retira a paratireoide externa, né, fraciona essa paratireoide em 1/4 vai para histopatologia só para confirmar que é paratireoide, e 3/4 são implantados na musculatura adjacente à tireoide, para que, né, esse gato possa retomar a produção, então, do paratormônio, né, e manter os níveis de cálcio normais no organismo. Então, normalmente ele faz, se é bilateral, ele faz primeiro um lobo, depois outro lobo, justamente para quando fizer o segundo, já ter, né, a garantia da implantação da paratireoide da primeira cirurgia. Existe um risco mínimo, né, de hipoparatireoidismo e, em geral, a glândula implantada se torna funcional em 2 a 3 semanas. Então, quando esse tratamento for oferecido, é importante levar em consideração essa técnica, né, para que, minimize os riscos de hipoparatireoidismo e hipocalcemia, que podem ser bastante preocupantes.
Aqui a gente tem um vídeo da professora Heloísa Justen, no Rio de Janeiro, né, realizando a a tireoidectomia, então vocês puderam ver aqui no vídeo a carótida sendo apontada ali, então ela está pulsando ali o risco, é importante avaliar esse risco, né, e ter esse cuidado, e o nervo laringo recorrente passa também ali muito próximo. E aqui uma fotinho de um gato recém-operado, né, e cuja cirurgia teve sucesso. A gente tem como opção também a dieta da Hills, a YD. Essa dieta, no Brasil não está disponível, mas ela é muito usada fora do Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos. Já que a glândula tireoide necessita de níveis mínimos de iodo diariamente para que haja produção, então, dos hormônios da tireoide, se houver uma restrição desses níveis, através da dieta, você consegue controlar a produção hormonal. Então a ideia dessa dieta é exatamente essa, diminuir, né, restringir praticamente a quase nada de iodo, para que o paciente não consiga, né, a glândula tireoide não consiga produzir níveis aumentados de hormônio. Esse tratamento demanda um compromisso do tutor em dar apenas essa dieta, o paciente não pode receber qualquer outro tipo de alimentação, tem que tomar cuidado também com outras medicações, ter certeza que elas não contêm qualquer nível de iodo. Também é importante, ter certeza, né, quanto à origem da água, então é importante que a água oferecida seja mineral, né. E a gente sabe que a resposta é importante, a maioria dos gatos atinge aí um eutiroidismo em 21, 28 dias, é uma ração que, como qualquer outra, né, nem sempre tem 100% de palatabilidade, a gente sabe que tem gatos que recusam, então aqui a gente sabe que 12% em um estudo não gostou da ração, né, os gatos não aceitaram bem essa mudança dietética. E a gente tem a situação de que em ambientes em que existem múltiplos gatos, né, ambientes multi-cat, fica difícil a gente tratar individualmente, apenas um gato. Então a gente tem essa restrição obrigatória alimentar e de água, né, o tipo de água oferecida, e é uma dieta que ela é mais cara que as outras, né, então o custo da alimentação vai ser mais elevado. E finalmente a gente vai falar então do tratamento medicamentoso, né, ele continua sendo o tratamento mais utilizado, porque ele está mais acessível à maior parte dos veterinários. Ele age, né, o metimazol, que é esse principal composto que a gente tem, disponível, né, que no Brasil e o felimazole, dispõe na forma de tiamazol, né. Ele age como? Ele inibe a oxidação do iodo pela tireoperoxidase. Então, o iodo precisa ser oxidado antes de ser integrado à molécula de tireoglobulina. Então, o medicamento inibe essa oxidação e inibe também a iodinação das tirosinas e ligações entre mitidite, né, que formam daí o T3 e o T4. E é um medicamento que se acumula, né, na glândula tireoide e, a gente consegue estabilizar, né, os níveis hormonais, geralmente em uma semana, o gato atinge, né, o eutiroidismo, e os sinais clínicos em geral levam aí 2, 3 semanas para ser notado alguma modificação, tá. Os usos então incluem o tratamento como terapia única, e é bastante comum, né, é o que a gente mais, vê frequentemente. E existe a possibilidade de fazer uma combinação de tratamentos, então a gente iniciar o tratamento com o metimazol e planejar, né, o tratamento com iodo ou cirurgia, que são tratamentos definitivos. A gente
tem uma preocupação grande com gatos, né, que já têm doença renal crônica, que estão em estágios 3 e 4, para todo e qualquer tipo de tratamento. Então, uma forma da gente avaliar, né, os efeitos do tratamento em relação à função renal. Então, é é um tratamento importante, porque a gente consegue retirar ou reduzir a dose e planejar os níveis hormonais que a gente quer que esse paciente tenha. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Então ele permite uma flexibilidade maior, do que os tratamentos definitivos, né, para o acompanhamento, desses pacientes. Principalmente, a importância vem, nos casos em que esses gatos têm já doença renal crônica ou demonstram essa doença renal crônica após o início do tratamento. Então a dose sugerida, né, pelo Felimazzoli e de literatura é de 5 miligramas gato por dia. E se sabe que a gente, fracionando, se a gente fracionar essa dose em 2,5 miligrama a cada 12 horas por gato, a gente acaba tendo menos efeitos colaterais dessa medicação no início do tratamento. Então a indicação de bula e de literatura é que se faça 2 miligramas gato, a cada 12 horas. Porém, né, na minha experiência, esses estudos foram feitos basicamente com gatos americanos ou europeus, e a gente sabe que lá, os gatos hipertireoideus que perderam peso, pesam em torno aí de 4, 5 quilos. Então essa dose é sugerida para um gato de 4, 5 quilos. Eles são muito maiores do que os nossos gatos aqui brasileiros. Então, eu tenho percebido, né, com a minha experiência do tratamento com metimazol para gatos, hipertireoideus, que quando esses gatos pesam muito menos do que isso, então em torno de 2 quilos, ao iniciar o tratamento com a metade da dose, de 1,25 miligrama BID a cada 12 horas, muitos já atingem, né, o eutiroidismo, então atingem os níveis de referência, que é o objetivo, né, do tratamento em relação ao T4, e muitas vezes a gente não precisa, subir a dose para estabilizar, né, essa produção hormonal. Então é importante avaliar isso, né, essa é uma visão minha, da minha experiência com tratamento, e a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque os nossos gatos hipertireoideus, se diagnosticados tardiamente, podem ter um peso muito abaixo, do que foi, né, avaliado para que se determinasse a dose ideal por dia para esses pacientes. Então a gente vai precisar fazer, em alguns gatos, esses ajustes de dose, então a resposta é muito individual, né, e claro, vai depender dos níveis hormonais antes do tratamento e das comorbidades que esses gatos apresentarem. Então, o que a gente precisa fazer, né, é manter esses níveis de T4 entre 1 a 2,5 micrograma por decilitro. Esse é o objetivo principal. O valor de referência é de 1 a 4 miligramas por decilitro. E aí, se eu precisar ajustar a dose nesse início do tratamento para atingir esse valor de referência, esses aumentos de dose por dia devem ser de 2,5 miligramas. E isso é ótimo, porque o Felimazzoli tem, né, essa apresentação, farmacológica de 2,5 miligramas e de 5 miligramas. Então, quando a gente precisa mexer na dose, a gente deve fazer incrementos de 2,5 por dia. Então, se o gato toma 2 vezes ao dia, você deve iniciar modificando apenas uma das doses. Então, se ele toma, 5 de manhã e 5 à noite, você aumenta para 7,5 de manhã e mantém os 5 à noite. Reavalia depois de pelo menos uma semana os níveis hormonais de novo. E se não atingir o nível ideal, você passa a aumentar também a dose noturna. Então isso vai essa apresentação de 2,5 nos ajuda, facilita esses ajustes de dose que devem ser realizados em alguns gatos no início do tratamento.
Outra coisa importante, se você chegou numa dose de 10 miligramas por dia, você tem que avaliar, né, exatamente o compromisso do proprietário, né, e a forma com que ele está medicando esse gato, né, porque são doses muito altas e muitas vezes o gato não está tomando adequadamente, né, esse medicamento, porque o proprietário não está conseguindo dar ou porque ele engana o proprietário e cospe depois, enfim, a gente tem que pedir para o proprietário dar na nossa frente para a gente ver se está tudo ok e pedir para ele ter esse cuidado para conferir se o gato está ingerindo adequadamente. As cápsulas do Felimazole, elas são protegidas, elas têm uma camada de açúcar ao redor do medicamento que protegem, né, o contato, né, do proprietário com a medicação. Então, a gente tem mais segurança de que não vai haver, né, um contato que pode ser prejudicial para quem está administrando essa medicação para o gato. E o recomendado é que, ao atingir os níveis ideais do hormônio dentro do valor de referência, e o ideal para a maioria dos gatos é o valor mais próximo do valor inferior, né, sem causar um hipotireoidismo, existe a possibilidade da gente passar, né, a medicação para, ao invés de a cada 12 horas, para cada 24 horas, porque isso aumenta a fidelidade, o compromisso do proprietário em medicar, estressa menos o gato, e a gente sabe que a dose total sendo administrada por dia vai manter esse gato, no eutiroidismo que a gente tem como objetivo. Isso já foi estudado, né. Então existe essa sugestão, né, por parte de artigos científicos de que a gente consegue, então, manter o tratamento uma vez ao dia, a cada 24 horas, com a dose total do dia, certo? Claro que esse gato vai ter que ser acompanhado, então o consenso de hipertireoidismo recomenda que a gente acompanhe esse gato, inicialmente para esses ajustes de dose a cada 2 a 4 semanas, né, e toda vez que precisar mudar, né, essa dose, mexer nessa dose, seja para cima ou para baixo, e depois de estáveis, né, eles devem ser acompanhados a cada 4, 6 meses, porque a medicação, ela não impede o crescimento do tumor, do adenoma. E com o tempo, ela vai continuar crescendo, a glândula continua crescendo e o gato vai necessitar de doses cada vez maiores do metimazol. O que a gente deve fazer nessa avaliação, né, em termos de exames complementares? A gente deve fazer um hemograma completo, avaliar a densidade urinária, o SDMA, a creatinina, né, para ter uma avaliação da função renal. Lembrando que a gente sabe que esses gatos que perderam massa muscular, devido ao hipermetabolismo, o aumento da taxa de filtração glomerular, causado pelo próprio hormônio, pelo excesso do hormônio da tireoide, a gente pode não ter um valor fidedigno da creatinina na avaliação da função renal. Então a gente deve, sempre avaliar em conjunto com o SDMA. A gente deve, solicitar nos exames bioquímicos, principalmente a atividade sérica das enzimas hepáticas, né, para avaliar qualquer tipo de toxicidade hepática que a medicação possa estar causando. O T4 total, que é o nosso, né, objetivo aqui, que é chegar, né, num nível de T4 dentro do valor de referência. A gente pode solicitar também o TSH, né, para avaliar, né, se existe aí a presença de uma comorbidade ou não interferindo nesse valor do T4, né, ver se a gente conseguiu alcançar esse eutiroidismo, com o tratamento, se existe alguma comorbidade interferindo nesse valor de T4. A gente também deve avaliar a pressão arterial sistólica, o score de condição corporal e principalmente o muscular, porque os gatos que perdem peso, eles acabam perdendo muita massa muscular, mas existe a possibilidade
deles ganharem de volta, né, uma boa condição muscular depois de iniciado o tratamento, então é possível eles recuperarem esse esse score, né, que eles tinham anteriormente ao hipertireoidismo. E importantíssimo a gente auscultar, avaliar a função cardiovascular, né, porque muitos desses pacientes têm a cardiomiopatia hipertrófica concomitante ou o fenótipo hipertrófico em função dos efeitos cardíacos do hipertireoidismo ou de uma hipertensão concomitante. Então, o tratamento medicamentoso, ele depende do compromisso do tutor, é importante a gente explicar isso, né, a importância dele saber administrar a medicação, dele estar na consulta, eu acho que isso é o mais difícil, né, dele voltar nas consultas de acompanhamento para que haja essa monitorização de forma adequada, esse ajuste de dose, avaliação de possíveis efeitos colaterais. E a gente tem que lembrar, né, que com o tempo a gente vai precisar subir essa dose, diária, do metimazol em função do crescimento da glândula, e isso vai, demandar um acompanhamento desse paciente, se for terapia única para o resto da vida. Então, a gente tem como possíveis efeitos colaterais do tratamento com metimazol, efeitos gastrointestinais como sendo os mais frequentes. Mesmo assim, representam aí 10%, dos efeitos, né, que ocorrem em gatos tratados. Eles podem ocorrer até 4 a 6 semanas depois do início do tratamento, então é importante a gente ficar atento durante esse período. E eles representam aí sinais como anorexia, vômitos, letargia, e a gente tem a opção, caso isso aconteça, de reduzir a dose, né, e avaliar se esses efeitos vão cessar, né, e com o tempo voltar à dose ideal, né, para ver se houve uma tolerância melhor à medicação, ou recomendar a via transdermal, que é, conhecida por causar menos efeitos gastrointestinais por motivos óbvios, né, porque a me o não existe, né, essa ingestão da medicação e absorção é via transdermal. E um pequeno número de casos, eles podem desenvolver discrasias sanguíneas, né, e existe a possibilidade dessa medicação afetar, né, a medula óssea, levando à neutropenia, trombocitopenia, anemia plásica. Não é comum, isso é bastante raro acontecer, porém, se acontecer, a medicação deve ser suspensa e deve ser indicado outro tipo de tratamento. Tem gatos também que podem ter, sintomas dermatológicos, incluindo aí o prurido, a escoriação facial e cervical, eles se coçam muito, acabam, hã, levando a lesões cutâneas em função, das suas garras, por causa, né, do prurido, e eles podem desenvolver aí eritema, presença de crostas. Caso isso ocorra, a recomendação também é suspender o tratamento medicamentoso e indicar outro tratamento. Então a gente tem aqui fotos de um paciente que desenvolveu, né, esse prurido ali na região, temporal, e devido, né, ao prurido, o gato acaba se lesionando por causa das suas garras, né, levando aí lesões cutâneas ulcerativas, crostosas, eritematosas. A gente sabe que tem relatos aí, relatos de caso, então são casos bem raros, de foliculite mural, né, que aconteceu em um gato, descrito aí no Journal of Feline Medicine and Surgery. A gente tem um outro caso de suspeita, né, de que a medicação possa levar a uma hiperplasia linfóide que mimetiza um linfoma cutâneo em um gato, também foi um relato isolado. Existe também uma suspeita de que alguns gatos possam desenvolver uma linfadenomegalia, que pode ser associada ao metimazol, né, isso tudo, é sugerido por causa da
da associação em relação ao tempo, né, existe uma correlação de tempo de entrar com a medicação, eles desenvolverem esses sintomas, essas lesões, e ao retirar a medicação elas, melhorarem, né, o gato melhorar. Então existe também essa outra possibilidade, né, da linfodenomegalia generalizada, que pode ser resolvida com a retirada da medicação. E a gente tem também, de forma menos frequente, a hepatotoxicidade, que a gente vai verificar através do aumento da atividade sérica das enzimas, associadas à integridade hepática e à colestase, então incluindo a ALT, fosfatase alcalina, gama-GT, AST. E é importante, por isso, a gente ter um parâmetro anterior, né, porque todo gato hipertireoideu, como vocês viram com a Alan, eles, ao fazer o diagnóstico do hipertireoidismo, é esperado que ele tenha, né, elevação, principalmente de ALT. Então, para você avaliar se é um efeito da medicação ou não, é importante comparar, né, com o valor que você encontrou antes, do tratamento, tá. Se ocorrer, a indicação é suspender o tratamento medicamentoso e indicar outra modalidade. Existe também anormalidades na coagulação, porque, existe uma associação, né, do metimazol com a inibição dos fatores dependentes de vitamina K, né, então os fatores 2, 7, 9 e 10, que acabam participando da via intrínseca e extrínseca da coagulação, também a gente deve suspender. E a miastenia graves, que são também poucos relatos, da suspeita de que exista, envolvimento aí do metimazol como um disparador, né, dessa produção de anticorpos receptor de acetilcolina, né, e aí o gato vai demonstrar fraqueza, aumento de CK, né, da creatinoquinase, e o tratamento envolve o uso de corticoides e suspender a medicação, o metimazol administrado por via oral. E aí, até então, a gente acabava optando por apresentações humanas, quando a gente precisava medicar esses gatos. E o medicamento mais utilizado sempre foi, até agora, até esse grande lançamento, o Tapazol e alguns genéricos humanos. Eles costumam ser mais baratos, porém eles têm algumas grandes desvantagens, né. A gente só tem apresentação na forma de comprimido de 5 e 10 miligramas, o que leva à necessidade de fracionamento. Ao fracionar esses comprimidos, a gente não garante a dose administrada, porque eles esfarelam, porque eles não são revestidos como o Felimasole, né, veterinário. E a exposição, né, de quem está administrando, de crianças, idosos, grávidas, né, à medicação é maior, justamente por não ter essa cobertura e pela necessidade do fracionamento. Isso é uma coisa que eu vejo que ninguém fala, né, ninguém orienta os tutores em relação a isso, né, aos riscos, à necessidade, de uma proteção na hora da administração da medicação. E agora, com a possibilidade do uso do Felimasole, vai ser bem mais seguro o tratamento para os gatos. Sim, né, e em relação também, por exemplo, ao transdérmico, que a gente vai falar agora, vai ser mais seguro usar os comprimidos revestidos para os outros gatos do ambiente, mas também para quem administra, né, ou quem está em contato com esses gatos. E o metimazol transdérmico, como a gente comentou, uma outra forma de administração, que é indicada para aqueles gatos que têm efeitos gastrointestinais importantes com o oral, ou gatos que sejam difíceis de medicar diariamente, né, 2 vezes ao dia no início do tratamento, e serve aí como uma alternativa para ele ser tratado, né, assim, tem proprietários, tutores que falam: não vou conseguir ficar medicando meu gato cada 12 horas", bom, tem a opção do transdérmico. Mas, mais uma vez, a gente tem desvantagens aqui importantes, né. Eu tive problema, por exemplo, com esse tipo de apresentação no PAMP, porque, no PAMP, se houver qualquer problema com esse dispositivo, ele desregular,
pode ocorrer do paciente receber uma dose maior ou menor da medicação. E eu tive uma paciente que chegou para mim com hipotireoidismo em função de uma desregulação que a própria tutora notou, né, no volume da medicação que estava saindo, né, do frasco, e foi uma grande preocupação para a gente. E, infelizmente, a maioria das farmácias de manipulação veterinárias não estão disponibilizando a seringa, né, a seringa dosadora, que seria mais segura nesse sentido. Então, o pump continua sendo perigoso, a quantidade de medicação que é dispensada, ela é grande, a gente tem que, muitas vezes, lambuzar muito essa orelha desse gato, né, a gente tem que administrar na face interna da pina, que é uma região que tem menos pelo. Tem que ser administrado de forma alternada, então cada dose em uma orelha, sempre antes passando um algodãozinho para retirar, né, qualquer resquício de medicação que esteja ali. E o que se sabe também é que essa medicação que fica ali, ela pode inclusive transpassar a orelha do gato e estar disponível na face externa da pina, o que é um risco para outros gatos, porque outros gatos podem lamber essa medicação, é um risco para quem tem contato com esses gatos, né, então, não só no momento da administração da medicação ela é perigosa nesse sentido, mas também no contato, né, com contato físico, né, com as orelhinhas desses gatos que estão recebendo essa medicação de forma, transdérmica. Então, todas essas preocupações têm que ser, discutidas com esse tutor, né, e claro, tem pacientes que vão acabar tendo que ser medicados dessa forma, mas, todos esses fatores são importantes para que os tutores conheçam os riscos inerentes ao seu contato, né, com a medicação. E dentre os veículos disponíveis, né, o lipoderme ele é mais, ele gera menos, efeito colateral no sentido de formar crostas, eritema local e, a absorção é melhor, né, mas ele é mais caro que a lecitina plurônica. Outra coisa importante é que geralmente a gente tem que começar com uma dose mais alta do que o comprimido, por razões óbvias, né, a administração, na verdade a absorção da medicação, ela é mais difícil por via transdérmica. Então eu tive uma paciente então que desenvolveu, né, essas lesões crostosas, eritematosas na pina em decorrência do uso, da forma transdermal. E aí nesse caso a gente tem que recomendar a forma oral como alternativa para o tratamento. E aí, para a gente ir terminando, é importante a gente individualizar, né, cada gato é um gato, quando a gente está lidando com endocrinologia, com doenças em que eu preciso ajustar, né, doses, respostas clínicas, influência nas comorbidades, efeitos colaterais, a gente tem que individualizar. Então, eu estou falando aqui especificamente daqueles gatos que têm doença renal crônica. Então, aqueles que já têm o diagnóstico de doença renal crônica, o objetivo do tratamento medicamentoso passa a ser, né, o terço superior do valor de referência e não o inferior, como a gente tinha comentado anteriormente, para que a gente fique um pouco mais seguro em relação ao risco de hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo agrava muito a função renal, né, e esses pacientes, inclusive, têm risco de evoluírem para falência renal. Então, a gente sempre planeja, né, esse valor de T4 para o terço superior dentro do intervalo de referência, ao contrário dos outros que não têm doença renal, que a gente busca aí o mais próximo do valor inferior possível. A gente tem que acompanhar, tem que pensar, né, que o maior risco é o hipotireoidismo, então acompanhar o T4 total, o TSH para nos dar essa informação importante em relação às comorbidades, dos efeitos das comorbidades no valor, do T4 total. A gente deve ponderar, né, sempre o que é mais indicado para cada paciente em relação às possibilidades de administração, principalmente
em relação à idade, à exposição, eficácia, facilidade de administração, o temperamento, o comportamento do gato, né. E lembrar, né, que a forma oral ela é mais justa, né, em termos de dosagem, de absorção e de segurança do que a forma transdermal. E acompanhar e tratar as comorbidades, que muitas vezes é o nosso maior desafio, porque a gente está lidando com pacientes idosos. Então, eu tô com um gato agora tratando, que o proprietário não acredita, né, ele sempre discute comigo, né. "Ah, poxa, o meu gato tem 7 doenças", né. Isso é comum em geriatria, né. Então o gatinho dele tem hipertireoidismo, tem cardiomiopatia hipertrófica primária, né, ele tem também, atopia, ele se coça que nem um maluco, ele teve cistite bacteriana, ele tem que mais que rim policístico, porque é um persa, e por aí vai. Se a gente for otite. Então, esses são os nossos desafios maiores. Pela minha experiência, né, com hipertireoidismo, a gente tem que muitas vezes sentar, botar um papel na frente, listar os problemas, listar as alterações nos exames complementares e pensar numa estratégia, num planejamento, né, de como tratar esses gatos, de forma a aumentar o benefício e diminuir os riscos, né, inerentes a tudo que vai ser feito, porque não é só o efeito das medicações, dos tratamentos, mas todo o estresse que esses gatos passam, né, de tantas coisas para fazer, né, a relação gato-pessoa, né, que pode ser prejudicada em função de tudo isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem esse desafio que é minimizar, tratar sim, tem que tratar, porque é uma doença, hã, progressiva, que tem muitos prejuízos, né, para a saúde do paciente, mas, a gente precisa adequar, né, sempre o que é melhor para o gato, o que é melhor para, né, para as comorbidades e para essa convivência do gato com o seu cuidador. E a gente tem que tomar alguns cuidados, não usar em gatos que apresentem sinais de doenças imunomediadas, porque, existe, né, a chance de ter, toxicidade medula óssea, própria miastenia graves, então são condições que já foram associadas ao uso do metimazol. Gatas que estejam prenhes ou lactentes, né, que estejam amamentando, inclusive não é recomendado que pessoas grávidas ou que estejam amamentando, né, as mulheres entrem em contato com, o metimazol, que tenham diabetes pela questão do açúcar, né, na medicação, então essa cobertura com açúcar nas dragas, elas podem, né, trazer aí uma influência no tratamento da diabetes, que tenham já alterações na leucometria, para que isso não possa ser agravado, né, pelo uso do metimazol, que já tem alterações na coagulação, isso é muito difícil acontecer, mas é importante lembrar, que já sejam hepatopatas, porque aí a toxicidade pode ser maior, e que demonstrem reações de hipersensibilidade. Então, esses são os maiores cuidados, não são situações comuns, mas que o veterinário tem que ter responsabilidade de conhecer e, ter, né, essa preocupação em relação às indicações de tratamento para o hipertireoidismo. Então, como conclusões, né, a gente sabe que o sucesso no tratamento da doença envolve aí taxas de 83 a 99%. É uma doença tratável, né, e a gente tem que, escolher, né, sempre tratar, porque se a gente deixa, né, o gato com hipertireoidismo, ele vai desenvolver consequências muito graves, né, por ser uma doença progressiva grave, que afeta todo o organismo, né. E a gente tem essa limitação da radiação ionizante, a gente em relação a locais que realizam, né, ainda hoje Rio e São Paulo apenas, mas a gente tem também,
a limitação em relação à dieta específica, né, com menores níveis de iodo, que não está disponível no Brasil. Então a gente acaba tendo muita indicação, né, do metimazol, é a opção mais utilizada, que é uma opção muito boa por ser fácil, prática, o efeito é reversível, né, então a gente pode tirar a medicação caso haja efeitos colaterais, a gente pode mudar a forma de administração muitas vezes, se for preciso. A gente tem como monitorar esses efeitos colaterais, se ocorrerem, né, e ela acaba saindo, né, em termos financeiros imediatos, mais barato do que as outras opções, né. Claro que a longo prazo esse gato vai precisar ser acompanhado, né, vai fazer, exames, consultas veterinárias, e pode ser que a longo prazo a gente tenha uma equivalência aí nesse valor de tratamento. Mas a maioria dos tutores acaba pensando, né, no imediato e de qualquer forma, porque a gente está tratando gatos idosos, a maioria deles vai precisar de acompanhamento de qualquer forma, né, já é indicado para gatos acima de 11 anos que a gente faça reavaliações de saúde, consultas preventivas a cada 6 meses, né, e exames complementares. Então isso já está meio na conta também, né, do tratamento de gatos idosos. Então, tudo isso acho que é importante a gente conhecer, discutir e esclarecer para o tutor e para que a gente possa fazer a melhor escolha individual para cada paciente. Em geral, a média de sobrevivência é de 5,3 anos, está bastante associada às comorbidades, ao hipotireoidismo, que a gente tem que evitar ao máximo, né, iatrogênico em relação ao tratamento. E então, assim, considerando que a gente está falando de gatos idosos, é uma boa média de sobrevivência, né, que a gente conquista aí com o tratamento dessa doença. Eram essas as mensagens que eu tinha para vocês. Foi um grande prazer participar desse lançamento, né. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque a medicação já existe fora há muito tempo, a gente já conhecia, né, e estava torcendo para que ela chegasse no Brasil, porque vai facilitar muito a nossa vida, né, em termos de prescrição, é a melhor opção para gatos que tomam metimazol por ser uma medicação segura, né, e ter essa dosagem específica adequada aos nossos pacientes. Então a gente tem aí a felicidade de poder, né, ter disponível agora no Brasil e a gente eu sempre penso, né, que quem ganha com tudo isso é o gato. Então, o nosso objetivo sempre é fazer o melhor por eles. Então, queria agradecer a Dechra pelo convite, de estar participando desse lançamento, dizer que foi muito legal, né, participar junto com meu colega Alan, agradecer ao VetSmart pela oportunidade mais uma vez, e desejar aí uma excelente vida para vocês, né, na vida veterinária, né, e que vocês possam ter sucesso aí, no tratamento dos seus pacientes com hipertireoidismo. Um grande abraço e até a próxima. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Larissa Salles, eu sou gerente de produto da Dechra Brasil. É um prazer estar aqui com vocês para falar de mais uma novidade. Mas antes, eu queria agradecer o aceite do convite do Dr. Alan e da doutora Fernanda, que são dois grandes nomes hoje, referências na área, né, em cada um na sua área, na endocrinologia e na medicina felina, para trazer esse tema tão importante que é o hipertireoidismo em gatos. Como vocês puderam ver, essa é uma das doenças endocrinológicas mais comuns hoje em felinos, e é justamente esse o motivo da nossa apresentação hoje, para trazer essa super novidade que é o Felimazole. Mas antes, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o papel da nossa empresa hoje no mercado brasileiro. A Dechra, ela é uma empresa multinacional que tem sede na Inglaterra e a gente já distribui os nossos produtos para mais de 80 mercados ao redor do mundo. A nossa especialidade hoje é justamente desenvolver e entregar produtos de altíssima qualidade, porque nós buscamos sempre
trazer produtos e trazer serviços e soluções sob a perspectiva do médico veterinário, que é isso que está na tela, o The Veterinary Perspective. E o que é isso? Na verdade, esse posicionamento que a Dechra vem buscando é uma forma da gente tentar enxergar as coisas do jeito que os médicos veterinários enxergam. Entender o mundo dos médicos veterinários, quais são os seus desafios, que tipo de produtos são necessários hoje para atender as suas demandas. E aí, com isso, a gente tenta também fornecer, além dos produtos, treinamento, suporte, informações. Nosso principal objetivo hoje, como indústria farmacêutica, é ajudar vocês na prevenção, no controle e no tratamento de diversas doenças. E como é que nós fazemos isso hoje como empresa? Nós, como uma indústria que fabrica produtos para o mercado veterinário, o nosso primeiro papel é entregar produtos, medicamentos que sejam de altíssima qualidade. Produtos únicos, como esses que estão na tela, o Vetoril, que é um medicamento único para tratamento de síndrome de Cushing aqui no Brasil, foi o primeiro tratamento à base de trilossano licenciado na Europa para tratar a síndrome de Cushing. O Zicortal, que é o medicamento da nossa linha endocrinológica para tratamento da doença de Addison em cães. E também, além disso, né, o nosso papel é trazer outros medicamentos que a gente sabe da dificuldade hoje no mercado, como é o caso do Felimazole. A Dechra, ela é uma empresa líder na área de endocrinologia no mundo todo, por ter desenvolvido produtos como esses, como o Vetoril, como o Zicortal, como o Felimazole, que são produtos únicos, produtos inovadores no mercado veterinário. Então, agora, nós estamos muito felizes de anunciar oficialmente que a nossa linha endocrinológica ficou ainda mais completa com a chegada do Felimazole. O Felimazole, ele foi o primeiro tratamento licenciado para controlar o hipertireoidismo em gatos na Europa. E é também hoje o único tratamento disponível e licenciado no mercado veterinário brasileiro. Vocês viram aí a doutora Fernanda falando um pouquinho sobre as opções terapêuticas que se tinha até o momento, sem a chegada do Felimazole até então, e hoje o que o médico veterinário tinha em mãos era a opção de um medicamento humano, que tinha suas dificuldades por ser um medicamento com um sabor muito amargo para o gato, dificultava a administração para o animal. Além disso, é um medicamento humano, né? Então, se houver a necessidade de algum tipo de suporte, isso pode ficar um pouco deficitário. Então, não se tinha essa opção de uma forma como um medicamento de referência no mercado brasileiro. A outra opção que os veterinários acabavam tendo que usar por não haver outra opção disponível seria a medicação manipulada, que vocês viram também as dificuldades que a doutora Fernanda trouxe, falou um pouquinho sobre isso. A medicação manipulada também, além das questões de dosagem, de controle da doença, não ser tão fácil, né, a dificuldade de conseguir estabilizar o animal, a fórmula que pode ter uma variação ou outra em relação à absorção do medicamento, o fato de não ser um medicamento registrado, licenciado pelo Ministério da Agricultura, talvez a falta de suporte. Então, existem vários pontos que dificultavam o tratamento do hipertireoidismo em gatos. E é por isso que os profissionais, a doutora Fernanda, a doutora Ala e vários outros veterinários referência na área que nós tivemos a oportunidade de já comentar sobre o lançamento do Felimazole, ficaram imensamente felizes, porque realmente é uma medicação referência que já existe há algum tempo lá fora e vem sendo utilizada com sucesso por muitos veterinários. Então, é o primeiro e único tratamento veterinário licenciado no Brasil e que agora está disponível aqui para nós. Essa medicação, ela tem na sua composição o tiamazol, o metimazol, que é indicado para estabilizar o hipertireoidismo nos gatos antes de fazer o procedimento cirúrgico, a tireoidectomia, se assim for a decisão do médico veterinário, né, partir para o procedimento cirúrgico. Ele pode ser utilizado inicialmente para estabilizar o animal, ou também ele pode ser utilizado como opção única de tratamento, né, para um tratamento a longo prazo do hipertireoidismo, buscando controlar os níveis, né, a produção excessiva de T3 e T4, evitando que o animal adoeça, evitando que o animal tenha todas as consequências do hipertireoidismo.
Essa medicação, o Felimazole, ele foi projetado para ser um medicamento fácil de administrar em gatos. Eles são comprimidos muito pequenos, meio centímetro, tá? Meio centímetro é o tamanho do comprimido. Esse comprimido, a doutora Fernanda falou também, ele tem uma cápsula de açúcar, ele é revestido com uma cápsula de açúcar, isso faz com que o gosto para o animal seja muito agradável, né? Não tem o problema do sabor amargo do metimazol humano, por exemplo, do tapazol humano, por exemplo. Essa medicação ela é tão fácil de ser administrada que, inclusive, já foi ganhadora do prêmio Easy to Give, que é uma premiação feita pela Sociedade Internacional de Medicina Felina, e esse medicamento já ganhou esse prêmio no passado. Então, vocês viram aí o vídeo, né, mostrando que a medicação ela é fácil de ser administrada com a técnica correta, né? Vocês que são veterinários, estudantes, pessoas interessadas na área e na medicina felina, sabem que com a técnica correta, que é explicada ali para o tutor, né? O veterinário tem esse papel de explicar ao tutor a melhor forma de fazer essa administração, ela se torna fácil, tanto para o tutor, que precisa fazê-la ali diariamente, como também para o animal que precisa receber essa medicação. O Felimazole, ele está disponível no Brasil em 2 concentrações diferentes, 2,5 miligramas e 5 miligramas, e ele vem em comprimidos de cores diferentes também. De 2,5 é rosa e o de 5 miligramas é um comprimido laranja. Então, isso facilita também o tutor que, de repente, está usando uma dose de 7,5, por exemplo, ele saber exatamente qual é o comprimido que ele precisa administrar, para ele não se confundir com as dosagens. Então, isso também facilita muito a vida do proprietário. Então, como eu disse, são comprimidos muito pequenos, com as bordas lisas, foi projetado justamente para facilitar essa administração. E a questão do açúcar, né, que o revestimento de açúcar do comprimido, além do gosto, né, além de mascarar o gosto amargo do metimazol, esse açúcar, essa capinha, ela também evita que os tutores tenham contato com o princípio ativo, que a gente sabe também do problema que isso pode ocasionar. Então, essa cápsula, ela também evita que os tutores tenham contato com o metimazol. Em relação à dose do Felimazole, a nossa dose recomendada em bula é uma dose de 5 miligramas dia, que pode ser administrado com 2,5 miligramas 2 vezes ao dia. Mas, se por alguma questão de conveniência, o veterinário, o tutor entenderem que é melhor fazer uma única dose de 5 miligramas por dia, isso é possível. Embora nós saibamos que usar a dosagem, né, o comprimido de 2,5 2 vezes ao dia pode ser mais eficaz a curto prazo. Então, essa é a dose inicial, 5 miligramas por dia, que pode ser feita em uma única administração, ou pode ser dividida 2 vezes ao dia, 2,5 miligramas. E aí, a partir dessa dose inicial, o médico veterinário começa a fazer o seu acompanhamento e vai incrementando as doses para atingir o controle necessário dos hormônios da tireoide. A gente só recomenda que a dose total ela não exceda 20 miligramas dia, tá? As doses de manutenção, né, então, como a gente viu aí, a doutora comentou um pouquinho, os incrementos eles devem ser feitos aos poucos, né, de 2,5 miligramas por dia. A ideia é que se use sempre a dose mais baixa possível para conseguir atingir ali o nível de eutiroideu para o animal. E aí é feito o acompanhamento para conseguir esse ajuste de dose, né? Então a gente recomenda que seja feito um acompanhamento após 3, 6, 10 e 20 semanas do início da medicação, e depois, a cada 3 meses, o veterinário faz o acompanhamento dos exames, bioquímico, hemograma, T4, ele faz essa reavaliação para avaliar se a dose que está sendo utilizada é a dose adequada, se precisa de algum ajuste. Mas são mais de 7 possíveis combinações de manutenção de dose que nós temos hoje disponíveis, com as 2 apresentações que nós temos no Brasil, de 2,5 e de 5 miligramas. Então, existem várias combinações possíveis que o médico veterinário pode usar, e a diferença de coloração dos comprimidos, ela facilita essa combinação para o tutor, para ele administrar em casa, ele saber exatamente ali qual é o comprimido que ele precisa dar sem se confundir. Então, também mais um ponto positivo para o Felimazole.
Então, o Felimazole, como a gente viu aqui, permite a flexibilidade do tratamento, né? São pequenos ajustes de dose, são mais de 7 combinações possíveis. A dosagem ela pode ser feita uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, dependendo da situação, de cada necessidade ali do tutor, do animal. O tratamento com Felimazole é um tratamento reversível, então para os animais que têm alguma doença concomitante, que precisa ali de um controle mais fino, esse tratamento você inicia e você pode reverter ele se for o caso, se houver necessidade, então permite isso. É uma medicação que, como vocês viram, já ganhou prêmios por ser fácil de administrar, comprimido revestido de açúcar. 97% dos veterinários relatam boa adesão, com base em estudos internos. Em relação à eficácia também, 81% dos gatos estabilizam após 3 semanas com uma dosagem de 2,5 miligramas BID. Também, isso são dados nossos internos. Essa medicação ela é eficaz quando a gente tem o tecido ectópico, tanto unilateral quanto bilateral, né? Claro que ele não age no crescimento desse tecido, ele age na redução dos hormônios da tireoide. E resumindo, né, como eu disse para vocês, o medicamento ele foi o primeiro tratamento licenciado no mundo, é o único medicamento no Brasil, ele foi projetado para ser fácil de ser administrado em gatos, são comprimidos pequenos, então uma baita de uma vantagem quando a gente olha para o que a gente tinha no mercado até então e o que a gente passa a ter de opção até agora. Né, o Felimazole, então, ele oferece essa flexibilidade, oferece precisão na dosagem, é a garantia de que a dosagem que está sendo administrada ao animal é a dosagem correta para aquele paciente, é a dosagem que vai ser absorvida, com garantia de uma medicação que é licenciada no Brasil para uso veterinário. E também com a garantia de ser uma empresa, né, a confiança de ter uma empresa ao seu lado, que é líder hoje globalmente na área de endocrinologia veterinária, por já termos outros produtos que os veterinários, os endocrinologistas já conhecem, recomendam, estavam ansiosos aí pela chegada tanto do Vetoril no passado, do Zicortal, que já estavam disponíveis, e agora do Felimazole também. E talvez alguns de vocês se perguntem se já está disponível para comprar, onde encontra. Nós temos um programa de relacionamento que é dedicado a essa linha endocrinológica. Então, para pacientes que fazem uso de Vetoril, Zicortal e agora Felimazole, pacientes, né, os tutores que têm os animais em casa que fazem uso dessa medicação e os veterinários que têm pacientes em tratamento poderão acessar a nossa plataforma de relacionamento, que é o programa Minha Decra, que está disponível dentro do nosso site institucional, www.decra.com.br. Ele tem um banner para o programa de relacionamento, tem a área de cadastro do tutor e a área de cadastro do médico veterinário. E ali dentro a gente tem uma série de benefícios, tanto para os tutores como para os médicos veterinários. Então, com esse programa de relacionamento, o nosso objetivo é levar esses medicamentos, que são medicamentos de referência, para todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, porque as pessoas conseguem comprar diretamente da Decra, com um preço super acessível, conseguem comprar em qualquer lugar, em qualquer cidade, a gente entrega pelos correios, e com isso a gente garante uma maior adesão aos tratamentos, aos medicamentos de referência, tem condições especiais de preço, cupons de desconto, uma série de materiais, o nosso suporte, todos os benefícios de um programa de relacionamento que já está disponível para vocês. Então, fica aqui o meu convite para quem ainda não conhece esse programa de relacionamento, acessem o nosso site, conheçam um pouquinho mais e se inscrevam, né? Cadastrem-se, indiquem para os pacientes de vocês, para que eles também tenham acesso a essa medicação com condições especiais e possam fazer um tratamento a longo prazo com a medicação que é de referência para aquela doença. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês na noite de hoje, agradeço o aceite do convite do Dr. Alan e da doutora Fernanda, e eu espero que vocês tenham ficado tão felizes quanto nós estamos em trazer o Felimazole para o Brasil e disponibilizá-lo para vocês. Muito obrigada e uma boa noite.